Beleza. Então, galera, nossa aula de hoje, né, é focada em banco de dados, mas a gente vai estar usando aqui a equipe de DS, porque eu estava conversando com o professor Diego há pouco tempo atrás, e aí a gente combinou para eu pegar o primeiro bloco e ele pegar o segundo, porque a gente está tentando resolver algumas outras coisas em relação à aula de sábado, tá? Aí desse jeito acaba facilitando um pouco aí pra gente. Ahn, Tá bom, Lucas. Beleza, Lucas. Não tem problema não. Hoje a nossa aula ela vai ser voltada a um novo conceito, que é o conceito que eu acho que desde o início do semestre, né, eu vim falando para vocês, que é um dos pontos mais importantes aí de saber lidar com as queries de buscas no banco de dados, que é fazer o uso dos joins, beleza? Então hoje de fato a gente vai entrar no estudo desse recurso, tá? Para entender como é que ele funciona. Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês já. Confirmem para mim, turma, alguém não conseguiu fazer aquela atividade de banco, a criação das tabelas referente àquele DER e os inserts que eu passei para vocês? Quem não conseguiu, dá um... Professor, Oi. eu só não achei os insert. Não encontrou os inserts? Eu acho que eu tinha mandado no chat da última aula. É que como eu tô em outra equipe agora, mas eu vou nesse momento, deixa eu já pegar aqui pra vocês e já mando já, pera aí. Inclusive, ô, professor, Oi. vou dar uma pergunta para o senhor em relação à tabela. Quando eu montei o meu script e dei a engenharia reversa nele para montar o DER, eu notei que as minhas tabelas de muitos para muitos, né, eu acho que é livro, empréstimo e autor livro, elas tinham uma linha pontilhada e não a linha contínua. Eu não sei se isso é porque eu fiz alguma coisa errada ou é normal isso. Pode ser que você tenha esquecido de informar que essas tabelas aí, você colocou lá que elas são chaves estrangeiras, mas você também precisaria ter dito que além de ser chaves estrangeiras, que elas são chaves primárias. Por exemplo, aqui, ó, nessa minha tabela aqui, ó, música autor, né? Não é esse o banco de dados, mas já que está aqui, já consigo mostrar o exemplo para vocês. Tá vendo aqui, ó, música autor? Além de eu informar que elas têm chaves estrangeiras, eu também digo que essas colunas são chaves primárias. Aí elas ficam daquele jeito lá, com a ligação contínua. Entendeu? Devo ter. Porque eu não lembro agora se o senhor chegou a fazer isso no vídeo ou se eu que esqueci mesmo. Mas depois eu adiciono. Uhum. Não, no vídeo não. No vídeo não, porque eu não cheguei a fazer muitos para muitos no vídeo, né? Só em aula mesmo. Eu tô com a certeza que você tinha feito uma tabela de muitos para muitos no No vídeo. vídeo? Eu acho que foi sim, professor. É. Fiz? Eu tô com a certeza. Deixa eu dar uma olhada lá. Aqui, segundo, banco de dados. Ó, já vou mandar para vocês aí vou mandar aqui no chat, tá? Os inserts. Acho que foi a tabela autor livro, professor. Mandei aí os inserts da biblioteca e a gente já vê aqui o nosso there. Eu fiz 5 tabelas. Exatamente, eu fiz aqui, ó. Fiz autor livro com vocês, muitos para muitos, exatamente. Então, para falar a verdade, eu também não me recordo se eu coloquei que elas são chaves primárias. Eu acho que sim, se alguém tiver aí a informação, se tiver fresco na memória. Mas é só vocês informarem que eles também serão chave primária, tudo bem? Sim, o senhor colocou num vídeo. Coloquei? Então tá bom. Colocou o Karmer aqui, entre parênteses. Sem problemas. É bom que a gente já reforce isso daí em relação à dúvida do Lucas. Inclusive, outra pergunta que é em relação ao timestamp. Eu tava vendo com alguns alunos chegaram a comentar que eles até conseguiram usar dois timestamps. Só que eu, particularmente, quando eu colocava, dava erro. Só aceitava o código quando só tinha um. Aí eu não.
Em relação ao timestamp, aqui no meu também ele só funciona se eu tiver um timestamp. Se alguém conseguiu com dois e deu certo aí a criação da tabela, se quiser comentar sobre um pouquinho, porque tá até na documentação do MySQL. A documentação, assim, meio que sacaneia, porque eu tentei também, né, quando eu comecei a tentar fazer com timestamp, com dois timestamps em uma tabela, aí eu vi que dava erro, aí eu troquei para datetime, funcionou e fui pesquisar o porquê de não poder ter dois timestamps. E aí basicamente o que eu encontrei é que não pode porque a documentação, porque a linguagem é assim, não pode porque não pode. Eles não falam assim, ah, não pode por conta disso, disso e daquilo. É só porque eles criaram a linguagem assim. Mas assim, não deu certo, não, assim, pelo menos até onde eu conheço, não rola timestamp com criação de tabelas com dois timestamps. Você lembra quem tinha Professor, conseguido? Foi. fui eu que tinha conseguido, o meu não deu erro não. Criação de tabela com dois timestamps? É, Estranho. Eu vou pedir para você mandar depois o seu código, aí eu tento executar aqui também para ver no meu. uhum. Bom, deixa eu só abrir aqui o meu script. Deixa eu até ver no meu aqui se ele tá com. Já vamos fazer até a tira-teima aqui, ó. Ó, tá com timestamp aqui no meu. Vamos tentar fazer o tira-teima aqui para ver se ele vai rodar. Tabela biblioteca, vou dar um drop nela aqui antes, só para drop database biblioteca. Que aí ele executa aqui o drop, né? Depois ele vai criando isso daqui. Vamos ver se ele vai deixar passar ali dois timestamps. Pelo menos, aparentemente não deu nenhuma mensagem de erro aqui. Mas realmente, o turma, quando eu coloco dois timestamps aqui, muitas vezes não funciona, né? Pode ser que seja questão da versão. Deixa eu tirar aqui e mandar executar de novo para ver. Não, aqui na minha versão ele está deixando. A sua não deixou mesmo, Lucas, criar? Quando eu tava fazendo, não. Eu posso até tentar jogar aqui de novo, mas. Minha também não deixou, não. Mas eu me recordo que lá na ETEC eu tentei também com um timestamp, né, na máquina lá não do laboratório, na máquina do CPD. Só que isso já tinha não esse semestre, uns 2 semestres atrás, com dois timestamp, né, e ele reclamou mesmo, disse que não podia criar, dava erro. Aí fui pesquisar sobre, ele dizia que não podia ter dois timestamp, isso há uns 2 semestres atrás. E aí, por conta disso, eu troquei um para datetime. Aí, com um timestamp e outro datetime, ele funciona. Só que aqui, realmente, agora eu com dois timestamps, ele está deixando. Só que aí, no de vocês, em alguns momentos, assim, em alguns casos, ele não deixou também, né? Mas, enfim, a questão do timestamp e do datetime não vai diferir aí muita coisa para a gente nesse momento, tá? O importante aqui é a gente começar a entender como é que funciona aí o porquê dos joins. Então, turma, eu tenho aqui um slide que eu já tinha preparado para mandar para vocês. Deixa eu colocar ele aqui em full screen. Que nós iniciamos na última aula, né, há 2 semanas atrás, porque tivemos aí um feriado no meio e tal, falamos aí um pouquinho sobre subquery e também sobre o exists, né? E aí eu falei para vocês que com esse exists aqui, se vocês entendessem um pouquinho dele, era um passo fundamental para a gente poder dar sequência para entender como é que funcionam os joins. Que basicamente o join ele vai fazer o quê? Ele vai precisar comparar uma chave estrangeira de uma tabela com a chave primária de outra para verificar se existe ali algum tipo de compatibilidade, tá? Então, o join, ele é utilizado, né, para a gente conseguir realizar buscas no nosso banco com a mescla de tabelas, beleza? Então,
eu consigo pegar dados de várias tabelas e fazer uma mescla desses dados para conseguir coletar uma determinada informação, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês na prática esse exemplo aqui, ó. Tá bom o tamanho de código aqui para vocês desse jeito? Dá para enxergar? Beleza. Então, galera, por exemplo, se eu pegar aqui ó, o meu diagrama, o meu DARE, e eu viesse aqui ó, na tabela, vou pegar aqui como referência a tabela livro. Tá vendo aqui, ó? Se eu der um select na tabela livro, o que a tabela livro vai retornar aqui pra gente, ó? Select asterístico from tbl livro. Livros no plural? Isso, livros no plural. Percebam que aqui, ó, ele retornou pra gente todos os dados, né, da tabela livros. No entanto, aqui nesse elemento aqui, ó, FK categoria e FK editora, ele está trazendo o quê? Ele está trazendo somente a referência da chave estrangeira, né? Que é justamente o que a gente passou lá dentro do nosso insert, né? Na hora que a gente foi fazer o insert, a gente passou todos esses dados aqui, e aqui a referência de categoria e de editora, a gente passou realmente um código de chave estrangeira. E um select comum, da maneira que nós vimos até esse momento, ele só permite fazer realmente esse tipo de situação, beleza? Se eu quisesse, ao invés de exibir aqui, que é a categoria 16, que é a editora 1, se eu quisesse exibir de fato o nome da categoria e o nome da editora, a gente precisaria fazer um join, que é um recurso, né, de select com várias tabelas. Então, como que ficaria aí, ó, para a gente exibir esse mesmo tipo de dado aqui, beleza? Só que trazendo aqui a categoria, o nome da categoria e o nome da editora dentro do nosso select. A gente teria que fazer o seguinte, turma, ó. Eu precisaria dizer aqui, ó, que eu quero selecionar alguma informação, né? E aí eu teria que definir quais são as informações e de onde essas informações estão vindo, tá? Na verdade existem muitas sintaxes, eu vou mostrar na sintaxe mais didática para vocês entenderem, e depois a gente vai melhorando essa sintaxe. Então, ó, eu vou começar aqui com um select, e aí eu quero pegar, vou pegar aqui só o nome do livro, tá? Então, o nome do livro, ele está dentro da minha TBL livros, tá? Então eu menciono qual é o nome da tabela, tudo bem? Deixa eu só dar um refresh aqui para ver o nome das minhas tabelas certinho. Isso, TBL livros. Aí eu dou aqui ó, um ponto e digo que eu quero pegar o nome livro. Deixa eu ver se é nome livro mesmo, o nome de lá. Isso, nome livro. Então dou aqui ó, um ponto, nome, underline, livro. Tudo bem? Então aqui eu defini ó, qual é o dado que eu quero pegar. Eu quero pegar o nome livro da minha TBL livros. O outro dado que eu quero pegar, que eu falei para vocês, era a categoria, né? Então eu vou dizer aqui ó, que categoria está onde? Categoria está na TBL categoria. E a gente quer pegar, deixa eu ver como é que está o nome da nossa coluna. Nome categoria. Então vou pegar aqui ó, nome categoria, que está dentro da nossa TBL categoria aqui, ó. Tudo bem? Aí eu vou trazer só esses dados, só para a gente entender aqui com uma forma mais básica, e aí depois a gente implementa o restante. Aí o que preciso fazer, galera? O que um join aqui, ó, ele tem que ficar esperando? Percebam o seguinte, eu quero pegar um dado aqui, ó, que está dentro da minha TBL livros, que é o nome do livro, e quero pegar aqui um dado que está dentro da minha TBL categoria, que é o nome da categoria, beleza? Então, eu já defini aqui quais são os dados que serão exibidos,
E aqui agora, eu preciso dar aqui um from e dizer o seguinte. Eu preciso dizer, né? O from é da onde vão vir esses dados. E aí eu preciso dizer aqui, ó, de acordo com o nosso diagrama, e aí o diagrama ele se torna muito importante para a gente saber como trilhar aí o caminho da relacionamento entre as tabelas. Então eu vou dizer que ele vai iniciar lá, o nosso from vai iniciar aqui, ó, dentro da TBL livros, e que depois a gente vai dar um join, uma junção com a TBL categoria. Então nosso código ficaria assim, ó, from TBL livros. Aí eu vou jogar na linha de baixo só para não ficar muito espaçado, beleza? E vou dizer aqui, ó, join TBL categoria. E aqui na TBL categoria, eu preciso fazer aquela comparação de uma chave primária com uma chave estrangeira, tá? Então eu vou pôr assim, ó, a sintaxe é a seguinte: on, beleza? E a comparação da minha chave primária, aqui da TBL categoria, com a chave estrangeira, aqui da minha TBL livro. Então ficaria desse jeito aqui, ó. TBL categoria ponto ID categoria sendo igual a TBL livros ponto FK ID livros. Deixa eu ver se é livros no plural ou no singular. Categoria, né? FK ID, FK categoria. TBL categoria aqui. Deixa eu ver aqui o nome das minhas tabelas. TBL categoria. Código, não é ID. Código, categoria, beleza. E aqui, TBL livros, FK categoria. Show, agora, aparentemente, não consegue conhecer código categoria na cláusula on. Por aí, turma, deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. Aqui, ó, coloquei um ponto aqui, ó. Não é um ponto, né? É um underline. Agora sim. Tava digitando errado ali, galera. O que eu tinha feito aqui, ó? Eu tinha colocado um ponto aqui, não é um ponto, é um underline, né? Que é o nome da minha tabela TBL categoria, beleza? Então, beleza. Vamos lá. Vamos entender aqui como é que funciona essa sintaxe aqui do join, ó. Então, esse daqui é o nosso primeiro join, beleza? Ó, vou colocar aqui. Primeiro join. Vamos entender aqui como é que funciona o nosso primeiro join, turma. Seguinte, ó. Lembra que eu falei para vocês da gente quebrando em pedaços, né, o nosso problema? Então, eu tenho que primeiro entender o que eu quero exibir para o meu usuário. Então, eu tinha dito para vocês que, diferente desse exemplo aqui em cima, ó, eu não quero exibir o código da categoria, né? Eu não quero exibir que o grpaz é da categoria 16, porque eu não sei o que 16 significa, né? Eu quero que apareça o nome realmente da categoria, tudo bem? Então, eu preciso dizer aqui, ó, que eu quero exibir o nome do livro que pertence à tabela livro e quero exibir o nome da categoria que pertence à tabela categoria, beleza? Depois de a gente informar quais são os dados e quais tabelas cada um desses dados pertencem, a gente precisa dar um from, tá? E nesse from aqui, a gente vai imaginar que a gente vai pôr o nome da tabela de origem desses nossos dados, tá? Então, esses nossos dados aqui, eles estão vindo, né, tanto da tabela livro como da tabela categoria. No entanto, aqui na nossa tabela livro, ó, ela possui o nome do livro e possui aqui a referência da categoria, né, através da sua chave estrangeira. Já na tabela categoria, ela não possui aqui o nome do livro, ela possui simplesmente o nome da categoria. Então a gente pode iniciar aqui a nossa busca, o nosso from, a partir da nossa TBL livro, porque ela possui aqui tanto o nome do livro como a referência da categoria.
E depois que a gente dá aqui a nossa tabela de origem, que é a TBL livros, a gente precisa utilizar esse carinha aqui, ó, o join. Então o join é como se a tradução literal, né, seria aí para fazer uma junção, né, para poder ajuntar os dados da tabela livros com os dados da nossa tabela categoria. Beleza? Aí aqui eu estou dizendo, faça aqui, né, a junção, ó. Então, iniciando from TBL livros junto, beleza? Aqui, ó, join junto com a TBL categoria. E aí aqui a gente precisa fazer uma comparação. Para quê? Para poder verificar se está batendo certinho aqui, ó. Como que a gente faz aí a comparação, né? O vínculo entre uma tabela e outra. O vínculo entre uma tabela e outra acontece a partir da chave primária de uma e da chave estrangeira de outra, certo? Então, como que acontece aqui, né, o vínculo de uma categoria com um determinado livro? É através do código da categoria em uma determinada tabela e do FK categoria em uma outra determinada tabela. E aí, aqui na nossa query, a gente especifica, né, que eu quero comparar o código da categoria que está na TBL categoria com, né, aqui o símbolo de igual, com o FK categoria que está na tabela livros. Tudo bem? Se eu executo essa query aqui, ó, percebam que agora ele trouxe aqui esse resultado para a gente. Ó. Ao invés da gente pegar o nome do livro e o código, né, da categoria, agora a gente pega o nome da categoria. Beleza? Mas isso só é possível pegar informação dentro de um mesmo select, né? Só é possível pegar informação de uma tabela misturando com informações de outra tabela através desse carinha aqui, join. Deu para entender a primeira parte aqui do join? Como que ele funciona? Quais são as dúvidas, turma? Podem perguntar aí. Professor, Oi. tá, então esse select que eu tô dando, aí eu tô falando o que eu quero puxar, que Isso. seria da tabela livro eu quero puxar o nome livro, da tabela categoria eu quero puxar o nome categoria. Isso. Mas tá, aí aqui eu tô apontando, então por que que eu preciso colocar esse from TBL livro? Porque você precisa informar aonde que, quais são as suas tabelas, né? Esse dado aqui, ó, esse dado nome livro, ele está na tabela livro, beleza? E esse Uhum. dado nome categoria está na tabela categoria. Mas aqui você só está informando isso daqui, por quê? Porque como a gente especificou o nosso banco de dados com os nomes aí bem descritivos, né, do que realmente ele faz, a gente precisa passar isso daqui para que ele funcione se de repente a gente tiver conflito. Vamos supor que aqui no nosso diagrama, ó, ao invés de eu passar assim bem explícito nome livro e aqui em categoria passar bem explícito nome categoria, eu tivesse passado só nome aqui em livro, ao invés de nome livro eu passasse só nome, e aqui em tabela categoria eu tivesse passado só nome categoria também. O nosso SGBD, ele não iria conseguir saber se a gente está se especificando aqui ao nome da tabela livro, ao nome da tabela categoria ou ao nome de qualquer uma outra tabela. Então, por isso que a gente precisa passar aqui o codinome da tabela antes. Não, mas então, por isso mesmo. Se nesse select a gente já está passando o nome da tabela e apontando a propriedade que a gente quer pegar, por que que a gente ainda tem que colocar esse from e jogar o nome da tabela ainda que a gente que a gente quer pegar? Então, por conta desse cenário aqui, ó. Percebe que agora, ó, eu removi o nome da minha tabela aqui do início, do meu from, ó, eu Uhum. removi ele. Por quê? Porque eu só tenho, dentro de todo o meu banco de dados, eu só tenho só o nome livro, e dentro de todo o meu banco de dados eu só tenho só um campo que é o nome categoria. Aí eu não preciso especificar aqui qual é a tabela de origem. Então, a tabela de origem aqui, eu só preciso passar se eu tiver, porventura, o mesmo nome de coluna para mais de uma tabela. Se eu tivesse só nome na tabela livros e só nome na tabela categoria, e eu especificasse aqui como nome, o meu banco de dados não ia conseguir saber se esse nome aqui eu estou me referindo a qual tabela. No nosso caso, como o nosso banco de dados a gente criou bem explícito, eu não preciso nem passar aqui, ó, qual é o nome da minha tabela. Por quê? Só existe um nome livro em todo o meu banco de dados. Entendeu?
Então, nesse caso, no caso dessa subquery que a gente cria aqui, esse from ficaria como uma redundância. Não. Aqui não. O que ficaria como redundância é aqui no nome do elemento, tá? Ah, Tanto tá. é Sim, se a gente passasse o nome das tabelas, daí esse from ficaria. Não, aí o nome do elemento ficaria como redundância. isso, exatamente. Porque é obrigatório a gente passar o from e fazer o join aqui, porque eu estou especificando aqui, ó, que eu quero pegar o nome do livro e o nome da categoria na tabela livros junto com a tabela categoria. Então isso daqui é obrigatório, essa sintaxe aqui, beleza? O que eu posso optar por remover é aqui a parte inicial, que é o nome das tabelas. Mas assim, eu aconselho vocês a fazer o quê? Eu aconselho vocês a passar aqui, ó, o nome das tabelas pelo seguinte motivo. Aqui a gente sabe que o nosso banco de dados ele está redondinho, não tem dado repetido, né? Não tem coluna repetida. Só que se de repente você estiver trabalhando em um banco de dados que não foi você que criou, você já pegou o banco criado, e aí você só é responsável por fazer as queries. Nesse caso, para você fazer as queries de select, pode ser que você encontre problemas nesse sentido do que eu falei, de você ter dentro de várias tabelas o mesmo atributo com o mesmo nome. Aí, por isso que é importante a gente passar aqui, ó, e aí eu já estou ensinando isso para vocês desde agora, sempre especificar o nome da tabela antes. Entendi. Mas daí, aí continuando o raciocínio que eu tava fazendo, então, Uhum. aí depois que faz essa primeira parte de cima, aí o join é basicamente você pedindo para juntar com essa outra query que você está pedindo aqui, que daí ele iria buscar na tabela categoria e aí ele iria comparar o código da categoria com o SK categoria que a gente mandou para a tabela livre. Isso, exatamente, tá? Então, o join ele sempre vai ser assim, ó. Ele sempre vai precisar receber aqui a tabela, que vai ser a tabela de união, e a comparação da chave primária de uma tabela com a chave estrangeira de outra. Por quê? Porque o join ele faz isso daqui, ó. Deixa eu abrir aqui o meu there. Só que eu vou abrir ele no Paint, espera aí. Ó, porque aqui é o seguinte. Deixa eu pegar aqui com um vermelho. A gente está pegando aqui, ó, uma informação que está aqui, que é o nome do livro, beleza? E a gente está pegando a informação que está aqui, ó, que é o nome da categoria. Essas informações aqui, elas só conseguem ter comunicação, por quê? Porque eu tenho aqui uma chave primária que se referencia aqui como uma chave estrangeira. Então eu preciso, o meu join ele serve para isso. Para quê? Para eu meio que fazer aqui, ó, como se fosse uma ligação entre as minhas duas tabelas, tá? Se eu quisesse pegar aqui agora, a gente está vendo aqui, ó, que na tabela livros a gente tem também aqui o FK da editora. Se eu quisesse exibir aqui agora o nome da editora, também dentro do meu select, essa informação está vindo de uma outra tabela, né? Então eu preciso especificar qual é o campo que eu quero exibir e também especificar aqui a ligação entre a chave primária da editora com a chave estrangeira de livro. Então, por isso que a gente tem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui depois do on é para a gente poder concatenar, né, para a gente poder fazer a ligação da chave primária de uma tabela com a chave estrangeira da outra para poder acontecer de fato essa junção aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui um outro exemplo que eu quero que vocês, isso daqui eu vou codificar aqui de acordo com o que vocês falarem. Aqui nesse exemplo de cima, ó, eu peguei aqui o nome do livro e a categoria dele. E se eu quisesse implementar a editora também, para eu saber aqui a informação de qual é a editora que exibiu esse meu dado? Como que eu poderia fazer isso? Implementar a editora já junto com transformações ou só livro e editora? Junto com categoria. Hum, Ó,
Seria basicamente isso daqui, ó. Tá vendo aqui? Nesse meu select aqui, eu estou exibindo o nome do livro e estou exibindo o nome da categoria. Eu quero aqui, ó, exibir o nome da editora aqui também do lado. Tá? Algum palpite? Sem medo de arriscar, galera. É tentando mesmo. Tá, pensando aqui, você poderia acrescentar vírgula aqui nesse select de cima e aí Então, jogar o. então eu vou copiar aqui o select de cima. Vou colocar ele aqui embaixo. Aí você fala para eu fazer o quê? Ah, não, mas espera, porque daí o join não pode receber mais disso. Dá pra fazer mais de um join na mesma query? Sim, exatamente. Era isso que eu queria que vocês questionassem. Beleza? Eu posso aqui, ó. O meu join, ele não é limitado em a gente pegar só uma tabela juntando com outra tabela. Eu posso fazer isso daqui, ó, que eu estou tentando. Juntar mais de uma tabela. E aí ficaria assim, ó. Vamos codificar do zero, ó. Qualquer coisa vocês me questionem aí. Vamos quebrar em partes o nosso problema, beleza? Vou colocar aqui, ó. O nosso problema é exibir o nome do livro, o nome da categoria e o nome da editora. Esse daqui é o nosso problema, beleza? Que a gente tem que resolver. Então vamos resolver esse problema. Tá, se eu quero exibir o nome do livro, o nome da categoria e o nome da editora, eu preciso especificar isso dentro do select, né? Então eu vou aqui, ó, select, vou colocar assim, ó, nome, livro, nome, categoria, nome, editora. A gente já sabe, eu já mostrei para vocês, que se eu só passar desse jeito aqui, dá certo. Por que que dá certo? Porque eu só tenho um campo chamado nome livro, um campo chamado nome categoria e um campo chamado nome editora. Mas vamos supor que a pessoa que criou o banco de dados tivesse dito, em vez de fazer essa separação assim, ela tivesse dito que todo mundo é nome, beleza? Isso daí não dificultaria no nosso join. Então, para a gente já se precaver em relação a dar esse tipo de conflito, vamos colocar aqui da onde a gente está puxando esse dado, tá? Da onde a gente está puxando o dado nome livro, galera? Da tabela livro. Beleza, TBL livros. Aí eu coloco aqui o ponto, beleza? Então, ó, da minha tabela livros, eu estou pegando o nome do livro. A categoria da TBL DLKT. categoria. E aqui, ó, a editora da TBL editora. Tá? Eu já vou aqui, ó, quebrar para a linha de baixo, beleza? Para não ficar parte de código sem vocês visualizarem. Então eu vou quebrar aqui para a linha de baixo, ó. Beleza? Aí eu vou dar aqui, ó. Beleza, eu já dei aqui os meus dados que eu quero selecionar. Eu já disse que eu quero selecionar o nome do livro, a categoria e a editora dele. Aí eu vou dar aqui o meu from. Tudo bem? Nesse meu from, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer qual é a minha tabela de origem, né? Então eu vou iniciar aqui, ó, a partir da minha TBL livros. Por quê? Porque nessa minha TBL livros aqui, ela possui, né, a chave estrangeira para a gente poder ir conversando com as demais, tá? Então eu vou começar a partir aqui da minha tabela de origem, a minha TBL livros. Agora, eu preciso fazer a junção da minha tabela livros com as minhas outras tabelas que eu quero pegar as minhas informações. Então eu vou dar aqui, ó, um join, eu quero fazer, né? Quero iniciar aqui, ó, começar da minha tabela livros e fazer a junção com a minha TBL categoria. E aí, para eu fazer essa junção, eu tenho que verificar se realmente elas se conversam, tá? Então eu estou dizendo aqui, ó, eu quero ajuntar, né, a TBL livros, então estou querendo pegar a TBL livros e ajuntar com a TBL categorias. Preciso ver se essas duas tabelas se conversam. Como que eu vejo se essas duas tabelas se conversam? Pegando a chave primária de uma e comparando com a chave primária da outra, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, TBL
categoria, ponto, código, categoria. Então, eu estou pegando aqui, ó, o código da categoria da minha TBL categoria e verificando aqui, ó, colocando se ela é igual à minha TBL livros ponto FK categoria. Beleza? Ó, então eu tô basicamente fazendo isso que eu fiz aqui na ilustração para vocês, ó. Tô pegando a chave primária da categoria e comparando com a chave estrangeira aqui, ó. Beleza? Comparei aqui o código da categoria com a FK categoria. Isso daqui a gente já tinha feito no exemplo anterior, né? Só que agora a gente tem aí, ó, esse detalhe que vocês levantaram. Eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui mais um join, ó. E agora esse meu join, eu quero pegar o quê? Eu já estou pegando aqui o nome do livro, aqui. Já estou pegando o nome da categoria, aqui. Falta eu pegar o quê? O nome da editora. Então eu posso criar aqui mais um join, ó, e dizer que esse meu join agora, né, ele vai fazer a junção com a TBL editora e fazer a comparação, para realmente saber, né, se a minha tabela livros conversa com a minha tabela editoras. Então eu pego aqui, ó, tbl.editora, ponto não, underline, senão eu vou fazer aquela cagada que eu fiz no início, né, editora. Aí eu pego aqui a código editora, sendo igual a minha tbl livros, ponto FK editora. Vamos executar para ver se vai dar certo isso aqui. Beleza? Ele trouxe aqui pra gente, ó. O livro Guerra e Paz é de romance e foi escrito aí, foi criado na editora Pearson, né? E assim por diante para todos os outros nossos livros aqui, ó. Então, para todos os nossos livros, ele está trazendo aqui os dados agora, né? Ao invés dele fazer trazendo aqui somente o nome do livro e o código, né? Tanto o código da categoria como o código da editora, agora com o join a gente está conseguindo fazer o quê? A gente está conseguindo trazer mais detalhes aqui, ó. Ao invés de eu trazer só o código, e aí se eu quisesse saber qual é o gênero, né, qual é a categoria do meu livro, eu teria que fazer um select na minha tabela categoria para verificar qual é o código que aquela categoria pertence. Agora eu consigo trazer o nome aqui, ó. Seria basicamente se eu estivesse fazendo isso daqui, turma, ó, o select que já é comum para vocês, ó. Seria um select nome livro FK categoria FK editora from TBL livros. Ó, esse select aqui eu acho que é mais comum para vocês. Eu estou fazendo o quê? Eu estou selecionando o nome do livro, o FK da categoria e o FK da editora na tabela livros, beleza? Ó, se eu dou um enter aqui, ó como é que ele traz. Ele traz o nome do livro, o FK da categoria e o FK da editora. Só que aí aqui eu fico limitado, né? Eu não sei quem é a categoria 16 e não sei quem é a editora 1. Beleza? Para a gente consertar esse tipo de dado aqui, ó, a gente teve que submeter o nosso banco a essa determinada query aqui em cima que eu fiz aqui agora com vocês, ó. Então, basicamente eu estou dizendo que eu quero selecionar o nome do livro, o nome da categoria e o nome da editora, fazendo aí, né, uma junção entre tabelas, porque são 3 dados de 3 tabelas diferentes. Então eu pego aqui from a minha TBL livros, beleza? Fazendo aqui uma junção com a TBL categoria, e aí para eu fazer essa junção aqui, eu tenho que ver se realmente essas tabelas aqui se conversam, né? Para saber se essas duas tabelas aqui se conversam, eu tenho que pegar a chave primária de um, no caso é o código da categoria, e verificar se ela bate com a chave estrangeira do outro, tá? Aí nesse cenário aqui, ó, com essas duas linhas aqui, a gente já concatenou, a gente já fez a união da tabela livros com a tabela categorias. E aí essa terceira linha que a gente está passando aqui, ó, é para quê? É para a gente poder fazer também aqui a junção da nossa tabela de livros com também a nossa tabela de editoras, assim como a gente fez com categoria, né? Aí a gente compara
o código da editora, né, que no caso é a chave primária de um, com a chave estrangeira do outro. Deu para entender um pouquinho isso daí? Deu sim, professor. Eu reparei Hum. que, tipo, ele agrupa conforme o último join que a gente faz, né? Em que sentido você diz? Ele agrupa porque, tipo assim, no join de cima que a gente fez só com as categorias, ele agrupou as categorias. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, ele agrupou, ele deixou primeiros aventura, depois autoajuda, aí científicos, contos. Aí nesse de baixo, que a Pode gente falar. faz isso, ele também agrupa, né? O person, grupo planeta, aí depois vem informa. Eu acho que ele já deixa em ordem alfabética também, não sei. Não, acho Na que é ordem verdade, alfabética. você quis dizer ordenou, né? Ele ordenou e agrupou. Primeiro ele mostra cada editora uma já do lado da outra. Isso, ele faz a ordenação, né? A partir do último join, exatamente. Então, como a gente fez aqui o último join com a editora, ó, ele trouxe todas as editoras juntos aqui, beleza? Só que isso daqui é só uma questão de ordenação. Eu poderia vir aqui, ó, e depois de tudo isso daqui, depois de todo esse meu join, eu poderia vir aqui e ainda fazer isso daqui, ó. Order by, e vou mandar ordenar pelo nome do livro. Nome, livro. Aí, ó, agora ele está ordenando pelo nome do livro. Tá? Por padrão ele ordena pelo último, mas aí nada impede da gente jogar um order by aqui e ordenar de uma outra maneira que a gente queira. Entendi. Beleza? Galera, só o Douglas se manifestou que entendeu aí. Eu quero saber. Tá, o Maicon falou ali mais ou menos, beleza? E o restante do pessoal? Professor, Oi. assim, não para fugir do tema da aula, Uhum. mas acho que seria também interessante, se for possível no finalzinho, você mostrar um pouquinho como você trabalha também com o PHP MyAdmin, que é a mesma coisa, só que lá é com interface gráfica. Mas aí seria uma outra questão, né? Porque, por exemplo, no PHP-MyAdmin você até consegue fazer esses tipos de manipulação também pela interface gráfica. Mas se você não fosse trabalhar com PHP, se você fosse trabalhar com qualquer outro tipo de linguagem, né? Por exemplo, se você fosse manipular isso pelo Java, se fosse fazer a concatenação do nosso banco com o Java, você não conseguiria fazer através do PHP-MyAdmin. Mas daria para você fazer isso daqui lá no PHP-MyAdmin, né? Só que aí ficaria um pouco limitado a funcionar só no PHP. Mas Ah, daria, tá, beleza. por exemplo, você chama aqui, né, o localhost. Ai, caramba, peraí que eu esqueci de tirar o filtro aqui. Deixa eu ver se está aberto aqui o meu. Cadê o champ? No painel de controle do Champ, aí você clica lá no Que aí admin. ele acessa aqui também pelo... Vai, meu filho, abre aí. Não, meu não está acessível. Tá rodando aqui. Ah, tá. Acho que eu tenho que colocar aqui 2.8080. Agora sim. Não, é no MySQL, professor. Você está clicando no Apache. Mas você está falando para que você quer fazer a interface gráfica de concatenação com PHP, não é? Concatenar o banco de dados com o PHP? Não, abre lá o seu painel de controle do Champ. Mais de mim. Isso, aí. Não tá, não tá, acho que ele não tá encontrando, não. Acho que é porque eu alterei. Porque os mesmos bancos que eu tenho no MySQL, eles sobem tudo para um PHP-MyAdmin, né? E aí você consegue fazer aqui a mudança através do navegador, né? É porque eu estou trabalhando com React,
Aí eu alterei as portas aqui, agora para eu localizar onde que eu acho que eu tenho que colocar aqui, peraí. 2 pontos, 80, 80, se não me engano é isso. Aí, aqui ó. Aí aqui eu consigo visualizar todos os meus bancos de dados, né? Aí, por exemplo, eu vou pegar aqui a biblioteca, vou clicar aqui em biblioteca, ó. Eu consigo inserir novas tabelas, fazer select, né? Construir aqui queries SQL. É isso daí que você estava dizendo, né? Isso. É, basicamente a mesma coisa do que a gente consegue fazer lá no banco de dados, né? Só que aqui a gente tem a interface gráfica para ajudar a gente. Por exemplo, aqui, ó, se eu quero eliminar uma tabela, né? Eu posso vir aqui e eliminar. Se eu quero fazer um insert dela, ó, venho aqui, dou um insert, coloco aqui os meus dados, né? Os valores aqui para cada um dos meus dados, mando inserir. Posso vir aqui também, ó. Peraí, cadê? Pegar aqui biblioteca. Posso fazer aqui, ó, pesquisas. Aí eu coloco aqui quais são os dados. Eu não sou assim muito assíduo de mexer por aqui, não. Eu uso muito mais lá na linha de comando, mas daria para você fazer aqui também. Como que você faz para acessar aqui, ó? Você coloca aí o número, deixa eu dar um zoom aqui. Você coloca aí o número, né, do seu localhost. No meu caso aqui, eu alterei para a porta 8080, né? Por isso que ele não estava encontrando, porque o padrão é só o 80. Aí eu alterei para 8080, então eu tive que colocar aqui a porta. E aí eu consigo acessar aqui, né, o phpMyAdmin e fazer aí toda essa parte aqui, ó, de banco de dados através da interface gráfica. Beleza, galera? Beleza. Bom, pro pessoal que não entendeu ainda muito bem aí, ó, como que está funcionando o join aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar praticar aqui um pouquinho mais, ó. Deixa eu abrir aqui o meu there. E vou fazer o seguinte, turma. Eu vou dizer aqui, ó, que eu vou querer pegar, vou fazer com outra sintaxe para vocês visualizarem, ó. De repente essa outra sintaxe aqui ajuda um pouquinho mais vocês. Eu poderia vir aqui, ó, e tá vendo aqui onde a gente colocou o nome das nossas tabelas aqui? Eu poderia fazer com a sintaxe diferente. Eu poderia fazer isso daqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo aqui, ó? Ao invés de eu passar o nome das minhas tabelas, eu poderia passar um apelido para elas. Para quê? Para não ter que ficar aqui, ó, toda hora tendo que repetir. Tá vendo? Eu coloquei TBL Livros aqui. Aí aqui embaixo eu tive que colocar TBL Livros de novo. Aí aqui eu tive que colocar TBL Livros de novo, tá? Então eu posso apelidar a minha tabela para quê? Para não ficar toda hora tendo que digitar a mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, eu poderia dizer aqui, ó, que eu quero pegar, eu vou chamar a minha tabela, eu vou chamar a minha TBL Livros de LI. Vou abreviar ela para LI, tudo bem? Então, ó, disse que aqui a minha Livros é LI, a minha TBL categoria, eu vou chamar ela de K, e a minha TBL editora, eu vou chamar ela de EDI, tudo bem? Aí com isso daqui, turma, ó, a gente já começa a codificar menos, e aí aqui eu coloquei LI, K e EDI, só para de repente ficar um pouco mais fácil para vocês, mas eu poderia trocar aqui, por exemplo, só para A, esse outro aqui trocar para B e esse outro aqui trocar para C, beleza? Mas vamos deixar assim por enquanto. E aí aqui, ó, ao invés de eu ter que ficar codificando toda hora o nome da minha tabela, eu posso trocar pelos apelidos que eu dei para ela aqui, ó. Então, aonde eu tenho TBL Livros, eu troco para LI. Onde eu tenho categoria, eu troco para K. E onde eu tenho editora, eu troco para Ed. Tá, ó, já ficou um pouco menor a nossa query aqui. Só que para isso, se eu executo desse jeito aqui, ele vai me trazer um erro, tá? Porque ele não sabe quem é LI, quem é K e quem é EDI. Então aqui, ó, na frente da onde a gente especifica cada uma das nossas tabelas, a gente tem que dizer aqui também, ó, qual é o apelido delas. Ó. Então eu vou dizer que a TBL Livros é a LI,
a TBL categoria é a K e a TBL editora é a Ed, beleza? Agora se eu executo isso daqui, ó, ele me traz o mesmo resultado, só que eu codifiquei muito menos vezes, né? Porque eu coloquei apelido para as minhas tabelas, tá? Vou fazer aqui, ó, sem o nome de tabela para de repente vocês visualizarem que também dá certo, como eu tinha falado, ó. Colocar só isso daqui, beleza? Então eu estou dizendo aqui, ó, que eu quero selecionar. Deixa eu apagar aqui, que aí talvez fique mais fácil a sintaxe mais curta. Para vocês conseguirem visualizar e tentar entender melhor. Ó. Então, ó. O que está funcionando aqui, ó? Como que funciona o join? De novo aí para a gente tentar compreender melhor ele, ó. Eu vou dizer aqui, né? Trazer o nosso problema também. Ó. Então, o que eu quero fazer? O que é o exercício que eu estou pedindo? Exibir o nome do livro, o nome da categoria e o nome da editora, tá? Então, eu estou fazendo aqui, ó, exibe para mim, né? Seleciona para mim o nome do livro, o nome da categoria e o nome da editora. Exibe isso daí para mim, beleza? Aí aqui no from, como eu quero pegar aqui, ó, 3 dados, né, de tabelas distintas, eu teria que colocar o from para todo mundo aqui. Só que eu só posso ter um from na minha query, tudo bem? Deixa eu até jogar esse from aqui para cima, ó. Eu só posso ter aqui, ó, um from dentro da minha query. Então, eu vou dizer aqui, ó, que eu quero selecionar o nome do livro, o nome da categoria, o nome da editora, from TBL livros, e aí para eu pegar aqui o nome da categoria e o nome da editora, eu faço aqui através de um join. Então, eu estou juntando as informações de uma tabela com a outra, beleza? Aí eu só preciso especificar aqui, ó, quais são as outras tabelas que a gente tá fazendo a união e comparando a chave primária de um com a chave estrangeira do outro. Tá vendo aqui, ó? Então eu estou fazendo aqui, estou pegando a minha tabela livros, estou fazendo uma junção com a minha tabela categoria e pegando aqui, ó, comparando a chave primária de um com a chave estrangeira do outro. Aí isso daqui eu já consigo pegar o quê? Eu já consigo pegar o nome do livro e o nome da categoria. Para eu pegar o nome da editora também, eu faço um novo join. Vou até apagar esse daqui, ó, para ficar mais simples ainda. Aí eu faço um novo join aqui, ó, agora com a tabela editora, fazendo o quê? A comparação da chave primária de um com a chave estrangeira do outro, tá? É basicamente aquilo que eu falei para vocês aqui, ó, que a gente fez no Exists. Lembra que lá no Exists, ó, a gente fez o quê? A gente comparou, né, para ver se existia um determinado gênero que não tinha nenhum filme cadastrado. Então, aqui, ó, nessa sintaxe aqui, ó, com o Exists, é a mesma coisa da gente estar fazendo aqui com o join, beleza? Só que o Exists aqui, se a gente for fazer, né, concatenação com mais de uma tabela, ele vai ficando mais complexo. Com o join, ele fica aqui bem mais simples. Então, essa daqui é a pegada do join. É só vocês fazerem o quê? Informarem os campos que vocês querem selecionar e depois sair fazendo a junção das tabelas, comparando a chave primária de um com a chave estrangeira do outro. Beleza? Vai ter bastante exercício para vocês praticarem sobre esse carinha. Eu só preciso que vocês consigam entender pelo menos aqui o básico de como que ele funciona. Tudo bem? Sim, sim. Tá. E aí a gente tem aqui, ó, uma outra sintaxe. Tá vendo aqui, ó, que eu coloquei no slide, que a gente tem duas sintaxes aqui para poder trabalhar com o nosso join. Talvez essa sintaxe de baixo, ela seja talvez um pouco mais simples para vocês entenderem. Então vamos codificar com essa sintaxe de baixo aqui também e vamos ver se fica mais claro aí para quem de repente está com dúvida, tá bom? Assim, vocês podem utilizar ambas as sintaxes, só que eu prefiro ainda essa primeira que eu mostrei para vocês. Vou colocar aqui essa segunda sintaxe para a gente entender, ó. Então, mesmo problema, tá? Eu vou pedir para a gente selecionar o nome livro,
o nome, categoria e o nome editora, beleza? Então aqui, ó, no select eu especifico todos os campos que eu quero. Aí aqui, ó, no meu from, eu especifico de onde é que está vindo, né, esses determinados campos. Então o nome do livro está vindo da TBL Livros. O nome da categoria está vindo da TBL Professor, Oi. cortou tudo o seu áudio. Tem como repetir aí o último minuto, por favor? Ah, beleza, beleza. O que eu estava dizendo? Eu não vou nem voltar lá para o PowerPoint, que às vezes cortou porque eu entrei no PowerPoint. Eu estava dizendo no PowerPoint que a gente tem duas sintaxes que a gente pode trabalhar com um join. Vocês estão conseguindo ouvir bem agora? Sim. Tá. Eu estava dizendo que a gente tem duas sintaxes que a gente pode trabalhar com um join, tá? A primeira sintaxe é essa daqui de cima, que eu estava explicando para vocês. E tem aqui uma outra sintaxe que eu estou mostrando agora, que talvez essa outra sintaxe fique mais simples até para vocês, se de repente vocês ainda não entenderam, ainda estão com dúvida de como funciona, talvez, tá? Talvez nessa segunda sintaxe fique mais claro para vocês entenderem uma maneira de se trabalhar com um join. Então nessa segunda sintaxe aqui, ó, eu estou pegando o mesmo exercício de cima e fazendo com uma sintaxe diferente, tá? Nessa sintaxe diferente, eu posso fazer assim, ó, eu posso dizer aqui, ó, select, aí eu coloco aqui todos os nomes dos campos que eu quero, beleza? Então eu coloquei aqui que eu quero selecionar o nome do livro, o nome da categoria e o nome da editora, tudo bem? Aí aqui no from, eu posso fazer diferente, ó, eu posso passar aqui no meu from todas as tabelas de uma vez também. Percebe aqui? Eu coloquei TBLs livros, TBL categoria e posso pôr aqui também, ó, TBL editora, ok? E aí aqui, ó, dentro da minha cláusula where, percebe que agora, ó, ficou parecido um pouquinho com o que vocês faziam aí antigamente. Na minha cláusula where tá faltando o quê? Tá faltando fazer aqui as comparações, né, de uma chave primária com uma chave estrangeira. Então na minha cláusula where eu vou comparar aqui, ó, o código da categoria com a FK categoria. Aí eu coloco aqui um end para concatenar e faço a minha segunda comparação. O código da editora com a FK editora. Beleza, galera? Então, percebam o seguinte, que esses dois elementos aí, ó, esses dois carinhas que estão aí na tela para vocês, eles fazem exatamente a mesma coisa. É só uma sintaxe diferente para vocês terem a opção aí. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou selecionando o nome do livro, o nome da categoria e o nome da editora. Da onde estão vindo esses dados? Né? Estão vindo aí, né, da minha tabela. Então, from TBLs livros, TBLs categoria, TBL categoria e TBL editora. E uma coisa que vocês não tem como fugir, galera. Para fazer join tem que fazer isso daqui, ó, que é comparar a chave primária de uma tabela com a chave estrangeira da outra. Então eu estou comparando aqui, ó, o código da categoria com a FK categoria, o código da editora com a FK editora, que é basicamente isso que eu tentei mostrar aqui para vocês, ó. É comparar, né, a chave primária de um item com a chave estrangeira do outro, a chave primária de uma tabela com a chave estrangeira da outra, tá? Isso daqui ele vai render para a gente o mesmo resultado, né, da query de cima, ó, percebam que é o mesmo resultado da query de cima, só que são duas sintaxes diferentes. Na opinião de vocês, qual delas aí fica mais fácil de vocês trabalharem? Para começo de baixo parece mais simples, senhor. Parece mais simples, né? Pelo menos para mim parece. Tá. Então, tô mostrando aqui, eu pensei justamente isso. Quando eu vi que vocês não estavam conseguindo entender muito bem. É porque a primeira é mais comum, tá? Essa daqui é mais comum, é o que vocês vão encontrar
com maior frequência. Mas, de início, vamos então deixar aqui, ó, fica a opção de vocês, tá? De como que vocês vão preferir utilizar. Eu acho que essa sintaxe aqui de baixo, ela é um pouco pior no sentido do que, por exemplo, se eu quisesse falar aqui, ó, que eu queria pegar esses dados, só que eu queria pegar esses dados somente para uma determinada situação. Então, vou colocar aqui um exemplo, ó. Colocar aqui que eu queria pegar esses dados onde, beleza? Deixa eu ver o que ele está trazendo aqui para mim, para eu bolar um exemplo para vocês. Tá, onde a categoria seja igual a... Colocar onde o nome do livro acabe com um E. Tá, então eu vou colocar aqui, ó, where, nome, livro, like e. Beleza? Ó, então eu coloquei aqui, ó, uma condicional dentro do meu join. Tá vendo aqui, ó? Então eu estou pedindo para selecionar o nome do livro, o nome da categoria e o nome da editora na tabela livros, fazendo uma junção com categoria, fazendo uma junção com editora e verificando se esses dois carinhas eles realmente possuem um vínculo. E aí eu quero colocar aqui uma cláusula where dizendo aonde o nome do livro termine em E, tá? Aí aqui, ó, se a gente for olhar o nosso resultado, ele trouxe aqui exatamente o que a gente pediu, né? Só os livros terminados em E, tá bom? Aqui eu consegui, ó, nessa minha query de cima, eu consigo separar. Eu consigo aqui, ó, o que é de junção, eu utilizo o join. O que é de filtro, né? O que é de cláusula de filtro, eu utilizo o where. Já nesse carinha aqui de baixo, não. Eu já estou utilizando o meu where aqui, ó, para fazer a junção deles, percebe? Então, se eu quisesse aqui utilizar para um filtro também, ia acabar misturando tudo, ia acabar misturando as minhas junções com as minhas cláusulas where, beleza? Então, eu teria que fazer aqui, ó, end, nome, livro, like, deixa eu quebrar para a linha de baixo, peraí. Aí, nome, livro, like, e aí eu colocaria o mesmo tipo de instrução. Olha lá, ó. Aí ele traz o mesmo tipo de instrução. Só que percebe aqui, ó, que eu tive que fazer o quê? Eu tive que misturar aqui, ó, dentro da minha cláusula where, eu tive que misturar o que eu estou usando para fazer a comparação de uma chave primária com a outra. Misturei aqui também com o meu filtro where, sem falar que aqui a gente está usando só 3 tabelas, tá, turma? A gente está fazendo um join de 3 tabelas. Esse join aqui, dependendo do caso, ele pode ser de 10, 15 tabelas. Então vocês teriam que ficar passando aqui, ó, tudo dentro do where, né? Teria que ficar passando todas as concatenações de chave primária com chave estrangeira. Aí depois que vocês passassem as concatenações, vocês teriam que passar a cláusula where. Então aqui eu estou dizendo onde o nome do livro termine só com E, né? Mas se eu quisesse, por exemplo, é que aqui a gente não tem esse campo. Mas se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui também end, o ano de publicação, então seria ano publicação, fosse maior ou igual a, sei lá, 2015. E aí se eu tivesse mais uma cláusula where, eu teria que meter mais um end aqui e assim sucessivamente. Então, minha opinião é questão pessoal minha, beleza? Eu acho que com essa sintaxe aqui, ó, acaba ficando mais poluído. Dependendo assim, claro que para esse cenário que a gente está vendo aqui, ó, que é o join mais simples, ela possa parecer, vou até desfazer isso daqui, ó, ela possa parecer mais fácil, né, do que esse cenário aqui de cima. Mas depois, com o passar do tempo, conforme a gente for implementando mais coisas, eu acredito que seja mais fácil vocês trabalharem com a sintaxe de cima. Mas é o que eu falei para vocês, é gosto de cada um de vocês. Se você acha que você se identifica mais com a segunda maneira, não tem o menor problema, pode fazer da segunda maneira. Se você acha que você se identifica mais com a primeira maneira, também fica a seu critério. Eu vou preferir estar usando essa primeira maneira aqui, porque eu acho que fica mais fácil
a leitura do código, né, a gente vai separando, né? O que é de junção, a gente junta com join. O que é de filtro, a gente junta com where. Aí, na minha opinião, fica mais fácil a leitura desse jeito do que eu ficar fazendo dentro do próprio where junção e filtro ao mesmo tempo. Tudo bem? Tudo bem. Ô, professor, Oi. eu tava pensando aqui, naqueles exercícios que você tinha pedido lá no primeiro, foi no primeiro semestre que você tinha pedido, que era para trazer, por exemplo, a gente tá trabalhando com uma tabela de cinema, se não me engano, era para trazer o filme de categoria tal. Aí, tipo, a gente só conseguia trazer o filme com o número da categoria, né? Agora que a gente perdeu, a gente pode trazer o filme com o nome da categoria. Show de bola. Vamos Mas, lá. tipo, tem, Oi, pode falando, pode falando. eu- mas, tipo, tem como fazer um select é, apontando o nome da categoria no próprio select e falar, não, eu quero essa categoria. Ao invés de ter que ir lá na tabela e ver qual que é o número da categoria para usar o select. Claro, dá sim, ó. Vamos lá na nossa tabela do cinema. Deixa eu abrir ela aqui para a gente poder visualizar. Aí a gente vai brincando com um join aqui por enquanto, ó. Então tá aqui, ó. Nosso der do cinema. Beleza? Eu tinha dito que era para vocês selecionarem um filme, sei lá, selecione todos os filmes que forem só do gênero terror. Mais ou menos isso, não é? Que eu tinha passado para vocês. Sim, sim. Tá, então vamos fazer isso daqui juntos, ó. Vou colocar aqui, ó. Selecionem os filmes do gênero terror. Tá? Antigamente, né? Só tenho que trocar de. Já troquei de banco de dados. Antigamente, o que a gente tinha que fazer, galera? Acho que vocês devem lembrar. A gente tinha que fazer aqui primeiro, ó, um select asterístico from tbl categoria. Acho que tá assim o nome. Não tá, deixa eu ver como é que tá o nome. Gênero. tbl gênero. Aí aqui, beleza. A gente já viu aqui, ó, que o terror é um, né? Aí depois da gente saber que o terror é um, a gente tinha que fazer desse jeito aqui, ó. A gente tinha que fazer como? Aí a gente tinha que colocar select, nome, filme, where, fkid, gênero, igual a 1. Aí ele traria aqui, nome, filme, faltou um underline aqui. Deixa eu ver aqui o nome certinho da minha tabela. Filme. Nome filme. Faltou o from. Copiei. From. TBL. Filme. Ó, então, naqueles exercícios lá no iniciozinho do nosso semestre, a gente tinha que fazer isso daqui, né? A gente tinha que primeiro saber qual é o gênero do filme, tá vendo? Aí eu descobri que o gênero do filme de terror é 1, aí eu jogava aqui no meu filtro de baixo. Aí ele traz aqui, ó, só o it a coisa. Beleza? Agora com join a gente não precisa mais fazer esse tipo de cenário aqui, ó. A gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó. Select nome filme from tbl filme. E aí aqui no nosso join, ó, o nome do filme eu tenho que fazer um join, né? Porque eu quero pegar o dado que pertence à tabela filme, ó. Então deixa eu abrir aqui de novo. Cadê o there? Ó, então tá vendo aqui, ó? Eu quero pegar aqui o nome do filme, que tá na minha tabela filme, só que eu quero passar um filtro que é o gênero, que tá na minha tabela gênero. Então eu tenho que fazer um join, né? Eu tenho que fazer um join entre a tabela filme e a tabela gênero, tá? Então eu tenho que fazer um join para esse cenário aqui. Então eu faria aqui, ó, join tbl gênero on, né? Então sempre que eu faço um join, eu tenho que fazer a comparação da chave primária de um com a chave estrangeira do outro. Então eu vou comparar aqui, ó, o id gênero, que é a chave primária de um, com o fkid gênero, que é a chave estrangeira do outro. Então, id gênero igual a fkid gênero. Beleza? Com isso daqui, ó, a gente já está conseguindo fazer o quê? Selecionar todos os filmes, né,
da nossa tabela filme e aqui verificar o gênero. Aí eu posso colocar agora um filtro where, ó. Tá vendo esse where que a gente colocava aqui em cima, ó, passando o FK de gênero igual a 1? Agora a gente pode fazer isso daqui, ó. Where gênero, não preciso mais passar o FK de gênero, né? Eu posso acessar somente aqui o gênero, ó, e dizer where gênero igual a terror. Aí ele traz aqui para mim também, ó, só o which. Tá vendo? Então, com o join a gente consegue fazer esse tipo de cenário. Eu não preciso mais fazer primeiro um select para descobrir um dado e depois usar esse dado em um outro select. Eu consigo aqui, ó, fazer tudo dentro de um select só, tá? Então, essa daí também é uma vantagem do join, beleza? Professor, Oi. esse where gênero é o nome da coluna, né? Que tá na tabela gênero. Isso, aqui embaixo você diz, né? É, Exatamente. É o nome da coluna. Aqui, ó, eu tinha passado o FK de gênero, porque o FK de gênero era a única coluna aqui, ó, que eu tinha cortou, antes professor. como referência. Agora, como eu fiz a junção da tabela filme com a tabela gênero, então eu consigo puxar todos os dados da minha tabela gênero. Se gênero tivesse aqui, ó, se a minha tabela gênero tivesse qualquer outro dado aqui, eu poderia usar qualquer outro dado, qualquer outra coluna dessa minha tabela dentro da minha cláusula where Professor, também. cortou pra mim. Professor, você pode repetir, pelo menos pra mim aqui cortou. Acho Pra que mim foi, aqui também cortou. acho que foi geral então. O que eu estava dizendo? A pergunta que o Douglas fez, né? Não sei se ficou clara a pergunta. Ele tinha perguntado: esse gênero aqui é o nome da minha coluna lá da tabela gênero? Exatamente, tá? Então esse gênero aqui é o nome da coluna, beleza? Se dentro da minha tabela gênero eu tivesse lá várias outras colunas, eu poderia usar ele aqui, ó, dentro do meu where como um tipo de filtro. Então, o join ele possibilita isso daí pra gente. Ele possibilita o quê? A gente conseguir extrair um dado fazendo o uso de colunas de tabelas diferentes. Beleza? Tá vendo aqui? Eu usei aqui o nome do filme para ser exibido, né? Então, eu usei o nome do filme para exibir, para fazer o meu select, e usei o gênero, que pertence à tabela gênero, dentro do meu filtro where. Tudo bem? Uhum. Então, assim, nesse caso, é que nesse caso específico não precisaria, né? Porque são só duas tabelas que a gente está mexendo, mas num select maior que está mexendo com várias tabelas, a gente pode colocar aquela referência da tabela, que dá para colocar antes do nome da coluna, Pode. né? Até nesse daqui mesmo, se você achar que fica mais fácil a sua leitura, você pode vir aqui, ó. Nome filme pertence a qual tabela? Tabela gênero. Não, pera, tabela filme. Então posso pôr aqui, ó. TBL, filme, ponto. Beleza? Aí aqui embaixo, ó, o gênero pertence a qual tabela? Tabela gênero. Posso pôr aqui, ó. TBL, gênero, ponto. Aí fica mais fácil. Se você achar que fica mais fácil assim para você identificar também, sem problema nenhum. Então você está dizendo aqui, ó, o nome do filme que está na tabela filme e o gênero que está na tabela gênero. Aí você pode até colocar aqui também, ó, na sua comparação. Aqui e o outro aqui, ó. Beleza? Fica maior a sintaxe, né? Fica maior, talvez fique mais difícil de fazer a leitura, mas ainda assim eu aconselho que vocês usem aqui o nome da tabela antes ou o apelido dela, preferencialmente o apelido. Para quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês. No nosso banco de dados, a gente foi cuidadoso em definir o nome das colunas, né? A gente colocou nome filme, nome gênero, nome isso, nome aquilo. Se vocês tiverem com um banco de dados que não foi tão detalhista assim, vai dar problema na hora de fazer a query de vocês, tá? Então é importante passar o nome da tabela antes. Talvez tenha ficado mais fácil para alguns a leitura da query desse jeito, ou mais complexo para outros, né? Mas basicamente, ó, eu estou dizendo, selecione na tabela filme o campo nome filme, beleza? E aí, eu quero que fazer aqui também, ó, o uso
da tabela gênero, eu quero pegar lá o campo gênero para poder jogar aqui dentro da minha cláusula where. Então, se eu estou pegando o dado da tabela filme e tenho que pegar um dado de qualquer uma outra tabela, eu só consigo fazer isso através do join. Beleza? Então, eu estou fazendo um join entre a tabela filme e a tabela gênero. E quando eu faço um join, obrigatoriamente eu tenho que comparar a chave primária de um com a chave estrangeira do outro. Beleza? Entenderam, galera? Tranquilo, professor. Tranquilo mesmo? Douglas, qual das duas sintaxes você vai trabalhar aqui, por enquanto? Qual que você prefere? Eu vou tentar me adequar no join, porque você falou que é o mais visto, e, tipo, eu sei que se eu bater o olho na segunda sintaxe eu já vou entender que é um join, mas se eu bater o olho na primeira, pelo nome do join eu vou saber que é um join, mas se eu não trabalhar com ela, eu acho que vai ficar mais difícil pra mim entender ela depois. Tá. E aí, eu estendo essa pergunta para todo mundo, beleza, galera? Porque isso daqui, ó, é só maneiras de trabalhar. Vocês podem trabalhar com ambas. Aqui dentro da escola, eu digo, né? Se eu passar um exercício para vocês e ver que vocês resolveram desse jeito, claro que eu vou considerar certo, sem problema nenhum. Se eu ver um exercício desse jeito aqui, óbvio que também vai estar certo. Se você preferiu colocar o nome da tabela antes do nome do campo, tá válido. Se você preferiu não colocar o nome da tabela antes do nome do campo, tá válido também. O importante é vocês trazerem o que eu quero que vocês busquem. Só que no mercado é mais fácil vocês encontrarem esse tipo de sintaxe aqui, ó, de cima, beleza? Com o uso do join e não com o uso aqui do where. Tranquilo por enquanto, então? Vamos passar para o próximo passo? Pra mim tá tranquilo, professor. Então tá bom. Alguém se manifesta que ainda não entendeu, que quer que eu repita mais alguma coisa? Galera, pode se manifestar sem dor de cabeças. Então, eu vou fazer aqui uma prática, um bate-bola com vocês. Ó, vou permanecer aqui dentro da minha... cadê? Permanecer aqui dentro desse meu elemento aqui, ó, do cinema, tá? E aí eu quero fazer o seguinte, turma. Quero fazer aqui um bate-bola com vocês aqui. Eu esqueci como é que eu uso o join e eu quero que vocês digam pra mim aí. Eu preciso saber... deixa eu pensar aqui. Eu preciso saber todos os filmes que foram produzidos por diretores brasileiros. Me ajudem a fazer isso daí, por favor. Quero ver a prática de vocês aí. Então vou colocar aqui, ó. Todos os filmes produzidos por brasileiros. Brasileiros. E aí eu vou fazer aqui, ó. Vou dividir aqui um pouquinho a minha... Acho que assim dá pra vocês... Bom, como os dados que a gente quer são só entre essas duas tabelas aqui, ó, diretor e filme, então acho que dá pra gente fazer a query desse jeito aqui assim. Me ajudem aí, galera. O que vocês acham? Sem medo de errar, é praticando, é tentando que a gente vai aprender. O que vocês acham aqui que eu devo fazer para chegar nesse dado? Quero que vocês participem comigo. Tá, a gente começa dando select da tabela filme, Select, select TBL filme. TBL filme. Não, na verdade, select nome filme, né? Não TBL. Nome filme. É, select nome filme. Beleza. From TBL filme. Eu vou só implementar mais alguma coisa aqui, ó. Selecionar todos os filmes e os diretores e o nome dos. Aí. Então, selecionar todos os filmes e o nome dos diretores produzidos por brasileiros, beleza? Então, volta no select do nome filme. Aí coloca uma vírgula para trazer também o nome dos diretores. Tá, então seria nome diretor. Na verdade, aqui no meu tá diferente.
Aí seria from TBL Filme From ainda. TBL Filme. E aí o join seria na tabela diretor. Join TBL diretor. Ô, professor, no from ali também não tem que chamar a tabela diretor? Então, depende da sua sintaxe. Você pode. No join não, desculpa, no from. Depende da sua sintaxe. Você pode chamar aqui também, não tem problema. Vamos fazer então dos dois jeitos, tá? Ó, eu vou fazer aqui, ó. Ó, simultaneamente. Select nome filme, nome diretor, from. Eu vou jogar o from para a linha de baixo, tá? TBL filme. Aí o Gabriel disse, né? Professor, não posso passar TBL diretor no from? Posso, sem problemas, ó. TBL diretor. Vai, vamos dando sequência. Nesse daqui de cima primeiro. Aí, deixa eu ver. Join TBL diretor, on. Aí aponta o ID do diretor para comparar com a FK de diretor que está na tabela filme. Isso. E aí aqui na de baixo. Ó, e alguém ia complementar alguma coisa? Pode complementar. Não tem que colocar o TBL diretor? Ponto. Aqui você diz? Não, Posso? antes. ID diretor. Aqui, colocar o TBL diretor? É. Eu posso pôr também, não tem problema, ó. TBL diretor. Por que que eu digo que eu... Oi, pode falar. TBL diretor. Mas não é necessário, né? Isso, exatamente. Por que que eu digo que pode colocar que não tem problema? Porque se a gente analisar o nosso diagrama, o único lugar de todo o meu banco de dados que eu tenho um campo chamado ID diretor é aqui, ó. Em nenhum outro local do meu banco de dados eu tenho um campo chamado ID diretor. Então o meu banco de dados já vai saber de onde eu estou me referenciando com esse elemento aqui. Então por isso que eu digo, posso ou não posso passar. Vai ficar a critério de vocês, tá? Ah, seria uma forma direta de fazer, então, sem ele. Já Isso. direto. Isso, só que aqui, ó, se eu olhar no meu diagrama, em algum outro local eu tiver um dado com o mesmo nome, aí eu tenho obrigatoriamente que passar, para eu saber da onde que tá, de qual local que eu estou me referindo. Como aqui a gente só tem um único dado chamado ID diretor, não se faz necessário, beleza? Aí aqui na sintaxe de baixo, As taxas de baixo eu acho que ficaria igual a do que o Douglas falou, professor. Só a única coisa que eu fiquei na dúvida mesmo é se não era necessário o nome diretor lá no from. ah, tá. Então não. Então, se você for usar o join, ó, fica a regra aí. Se você for usar o join, é só uma tabela no from. Se você não for usar o join, aí você passa todas as tabelas no from e aí aqui embaixo você usa o where. Então seria assim, ó, where. Ah, tá bom. E aí agora eu faria essa Entendi. comparação aqui, ó. Tá bom? Tranquilo. Beleza. Então, se eu rodar esse comando aqui, o que ele vai trazer para mim? Ele vai trazer todos os nomes dos filmes e todos os nomes dos diretores. Exato, ó. Ó, Tá vendo? Trouxe todo mundo aqui. O que ficou faltando pra gente finalizar nossa query? A condicional de nacionalidade. Então, a gente colocaria aqui um Where where nacionalidade. preciso saber qual é o código do Brasil lá? Não. Beleza. Só colocar entre aspas Brasil. Vamos ver se deu certo. Aí, ó. Trouxe só José Padilha, Fernando Meirelles. Não trouxe mais Steven Spielberg, não trouxe mais... acho que eu coloquei George Lucas lá, né? Nem lembro quem eram os diretores.
E aqui embaixo, Usaria o AND. and, mesma A mesma coisa, coisa, certo? nacionalidade igual ao Exatamente. Brasil. O engraçado é que as queries vão ficando. Parece que elas vão ficando meio complexas, mas ao mesmo tempo elas vão facilitando mais a vida, né? Exato. É aquilo que eu falei pra vocês. Fica mais complexo, por quê? Porque vai ficando com mais linhas, né? Ó, daquela sintaxe mais simples que a gente conhece, comparando com com essas duas aqui agora, é que aqui a gente está quebrando, né? Mas imagine tudo isso daqui em uma linha só. O nosso cursor de rolagem aqui estaria lá no fundão, né? Então, a gente está implementando mais. É o que eu sempre falei para vocês. A gente vai implementando mais coisas. Para quê? Para melhorar as nossas buscas. Vai parecer que está ficando mais difícil, mas é só quebrar o problema em pequenas partezinhas, tá? Sempre eu aconselho isso a vocês. Primeiro, coloca o que vocês querem exibir, beleza? Coloca o que vocês querem exibir. Depois que vocês definirem o que vocês querem exibir, coloca qual é a tabela que vocês querem. Se for no caso de um join, coloca a primeira tabela e aí depois vocês colocam aqui, ó, um join com todas as outras tabelas comparando chave primária com chave estrangeira. Então, se além disso daí eu falasse para vocês assim, turma, ó, a gente já vamos dar um select aqui, ó. Ó, o que ele está trazendo aqui? Os filmes brasileiros e os diretores brasileiros. Exatamente o que eu pedi para vocês aqui no nosso problema. E se eu falasse para vocês agora, galera, eu também queria saber qual é o gênero de cada um desses filmes. Como é que a gente faria isso? E adicionaria lá em cima no select o nome gênero? Isso, Não eu sei o que jogaria eu quero. aqui, ó, gênero, né? Acho que é só gênero o nome da coluna. Jogaria aqui que eu quero exibir também, né? Então aqui, ó, dentro do meu select, eu diria que eu quero exibir também o gênero. E deixa eu já fazer isso daqui por debaixo também. Vírgula, gênero. Beleza. E que mais? E colocaria outro join, né? Isso, porque ó, se eu executo isso daqui, galera, ó, eu coloquei aqui gênero, beleza? Se eu executo isso daqui, ó, ele me dá erro. Ó o erro que ele tá dando, ó. É, sai daí. A coluna gênero. Ai, sai daí, coisinha. Peraí. Ó, a coluna gênero, o campo gênero, né, é desconhecido. A coluna gênero é um campo desconhecido na lista. Por que que ele é um campo desconhecido na lista? Porque aqui, ó, eu disse que eu quero usar gênero, mas eu não informei onde gênero está. Para o gênero passar a ser conhecido, eu tenho que jogar aqui, ó, um join com a tbl gênero, onde, né, eu faço a comparação do id gênero com a fk id gênero. E a mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu teria que jogar aqui, ó. Deixa eu jogar esse end para baixo. Aí aqui eu teria que fazer a mesma coisa, ó. End e essa mesma comparação aqui, ó. Tá? Então ficaria um end id gênero seja igual ao fk id gênero. Agora se eu executo esses dados aqui, ó, percebam que ele já trouxe, ó, tanto o nome do filme, como o nome do diretor, como também o gênero. Para cada um dos dados que a gente quis, tá? Se eu quisesse refinar mais a minha query, poderia sair colocando coisas aqui, ó, dentro do meu da minha cláusula where. Então eu poderia pegar aqui, por exemplo, vou dizer o seguinte, ó, vou dizer que eu quero também a duração. Então vou jogar aqui, ó, duração, tá? E aí na minha cláusula where, eu quero aqui, ó, somente aonde a nacionalidade seja igual a Brasil, end a duração seja menor que 150, por exemplo. Tá, ó? Então perceba aqui, ó, que eu peguei aqui, ó, joguei a duração aqui para ser exibida também e usei ela aqui embaixo, né, como mais um filtro da minha cláusula where, tá? Aí se eu executo, ó, já reduziu o número de filmes para mim. Já não tenho mais todos aqueles filmes que estavam aparecendo antes. Tudo bem, galera? Tranquilo, professor. Então tá bom. É,
tá acabando a nossa aula e eu quero saber de todos vocês, tá? Que vocês não conseguiram compreender aqui? Vocês acham que precisa, é, de repente, a gente tentar explicar? É porque eu não consigo ir codando passo a passo, né, e executando, porque se a query não estiver completa, ela não vai funcionar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uns exercícios para vocês e os exercícios vão ser em relação a join. Porque aí é o que eu falei, né? Tentando quebrar a cabeça e tentando praticar, vocês vão conseguindo entender aí como é que o join funciona. Mas tenham a primeira coisa que eu tenho que dizer a vocês é isso daqui, ó. Quebrem os problemas de vocês. Então, se eu falasse para vocês o seguinte, se eu falasse para vocês assim, ó, cadê o lápis? Se eu falasse para vocês, deixa eu abrir isso daqui no Paint. Cadê? Eu tenho que primeiro vir aqui. Abrir com Paint. Ó, então esse daqui é o nosso do cinema, tá? Se eu colocasse para vocês um exercício da seguinte maneira e falasse assim, turma, eu quero que vocês exibam para mim, olha só esse contexto. Inclusive eu vou colocar esse contexto no exercício. Eu quero que vocês exibam para mim o nome de todos os autores que fizeram um filme de ação. Olha o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo um dado que está aqui e um dado que está aqui. Sei lá, de repente eu sou um cara que quero contratar atores para um filme, beleza? E aí eu quero saber quem já trabalhou em ação para servir como uma referência. Então eu quero que vocês façam uma busca, por exemplo, exibir o nome de todos os autores que já trabalharam em um filme de ação. Como que a gente teria que fazer isso? Olha só a engenharia do join. A gente teria que fazer, né? Colocar os dados que a gente quer exibir. Então eu colocaria lá select, nome, autor, vírgula, gênero, tá? Aí no meu from, aí vocês vão perguntar, poxa professor, mas aí aqui no filme tava fácil, porque no meu from aqui eu sabia que eu tinha que colocar a tabela filme, porque a tabela filme tinha tanto o dado do gênero como o dado do diretor. E aqui, eu vou colocar qual tabela? Eu vou colocar o from em qual tabela? Não importa, galera. Se vocês quiserem começar daqui para chegar aqui, ou se vocês quiserem começar do gênero para chegar em autor, é indiferente, tá? Então, entendam o seguinte, ó, que o importante é você sair de uma chave primária e vincular com uma chave estrangeira, beleza? Então, a gente faria aqui, ó, vou dizer que a gente começaria colocando lá select, nome ator, vírgula, gênero, from, tbl ator, aí faria join com essa tabela aqui, ó, tbl, filme, res, tbl, autor. E faria aqui a comparação da chave primária de um com a chave estrangeira do outro. Agora é como se o nosso dado ele tivesse aqui, ó, a gente saiu da tabela autor e já concatenou com essa tabela aqui. Agora eu tenho que concatenar com a tabela filme, né? Como que eu faço para sair dessa tabela autor aqui e ir para a tabela filme? Eu tenho que pegar a chave estrangeira de filme e comparar com a chave primária da minha tabela filme. Beleza? Aí cheguei aqui, agora eu estou nesse ponto aqui, ó, no meu segundo join que eu dei, eu vim parar nessa tabela. Para eu chegar agora em gênero, eu tenho que comparar a FK de gênero com a chave primária de gênero. Aí agora sim, com todas as minhas tabelas interligadas, ó, percebam que eu comecei aqui na minha tabela autor, fiz o meu primeiro join para essa daqui de baixo. Depois eu saí dessa minha tabela daqui de baixo, fiz o meu segundo join para essa daqui de filme. Depois eu quero sair de filme e no meu terceiro join vim parar aqui em gênero. Todas as minhas tabelas agora, ó, elas estão interligadas. Tudo bem? Aí eu consigo coletar um dado que está aqui com um dado que está aqui. E se eu fosse fazer isso no sentido contrário, seria só eu fazer o quê? Eu começaria aqui, né? Eu colocaria no nosso from. Colocaria aqui, ó, no nosso from a TBL gênero e compararia o quê? Compararia
a chave primária de gênero com a chave estrangeira de gênero. Depois, para eu sair aqui, aí eu vim parar aqui na tabela filme. Para eu sair da tabela filme, eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar a chave primária de filme e comparar com a chave estrangeira de filme que está aqui. Depois, para eu sair daqui e vir aqui para cima, eu tenho que comparar no outro join esse carinha daqui com esse carinha daqui. Deu para entender? Ó, se vocês forem... É como o caminho das migalhas, tá? Eu tô aqui, ó, eu tô no meu ponto A. Para eu chegar no meu ponto B, o que eu tenho que percorrer até chegar no meu ponto B? O que eu tenho que percorrer até chegar no meu ponto B é os joins que eu preciso fazer. Deu para entender um pouquinho? Através dos joins a gente vai tendo acesso às outras tabelas para ir pulando de uma para outra, né? Exatamente. A partir de join que vocês vão ter acesso às outras tabelas. Deu para dar uma sacada. Tá. Então, beleza. Então, eu vou bolar aí 3 exercíciozinhos e vou jogar para vocês agora. Agora vocês vão entrar em aula, né, no segundo bloco, mas eu vou já bolar os 3 exercíciozinhos aqui usando join para que vocês possam brincar. E aí eu não vou usar aqui como referência o cinema, tá? Eu vou usar como referência a biblioteca, que eu falei para vocês fazerem a biblioteca, né? E eu vou fazer aqui, fazer join simples, beleza? Eu vou bolar aqui 3 exercíciozinhos de join para que vocês possam brincar aqui com esses carinhas. E aí, na semana que vem, a gente corrige eles, tudo bem? Alguma pergunta, turma? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então, galera, vão lá tomar uma água. Daqui a pouco vocês têm que voltar aí, né, pro segundo bloco. Vão lá tomar uma água. E aí, assim que eu lançar lá eu vou lançar um form, né, para vocês poderem upar a atividade. Assim que eu lançar, deve aparecer para vocês aí a notificação, mas não se preocupem em fazer agora. Eu vou dar o prazo de uma semana aí, beleza? Para que vocês possam fazer com calma. Tudo bem? Então tá bom, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, me procurar aí, eu vou ajudando vocês, tá? Mas o importante é que não deu certo uma vez, não se desespera, não fala, deixa eu ver com o professor por que não tá dando certo. Quebra a cabeça, tenta. Olha o diagrama. Olhar o diagrama vai ser fundamental para vocês trabalharem com join. Olha o diagrama, vê qual é a tabela que você tá, que é a tabela do seu from, e qual é as tabelas que você tem que ir caminhando até chegar no outro resultado que você quer. E aí isso daí vai facilitar bastante para vocês em elaboração de queries, tudo bem? Então é isso aí. Vou encerrar aqui a aula. Já vou fazer também o upload, né? Eu não gravei no Teams, de acordo com o que a gente tinha combinado lá na terça-feira. Eu gravei aqui no meu programa aqui, deixa eu ver. Tá gravando mesmo. Aí eu vou finalizar aqui e já faço o upload do vídeo também. Tá bom? Beleza, professor. Então tá bom, galera. Bom final de semana pra vocês aí, né? Bom restinho de aula. E se cuidem aí, galera. A gente se encontra na terça. Beleza? Pra você Até também, mais. professor. Tchau, Uma boa. tchau.